dia, meus irmãos, querida primeira igreja, Deus abençoe. Hoje é domingo pela manhã, domingo de Páscoa, estamos aqui para prestar um culto digno do nosso Deus, rememorando e relembrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Espero que você esteja reunido com a sua família e juntos possamos adorar ao Senhor, louvar o seu nome e ouvir com atenção a sua palavra, tá bom? Esteja atento às informações nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp. Não perca o nosso momento de oração, todos os dias às 21 horas. É o encontro de oração da família Pibit. Estaremos todos reunidos orando e buscando a Deus, tá bom? Se você propuser no seu coração, prepare-se para contribuir com a obra de Deus, faça a sua oferta para missões, oferta para a obra missionária, para o Ministério de Ação Social, contribua com a obra de Deus. Vamos agora ter um momento de intercessão, de gratidão também pelos nossos aniversariantes. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos ainda que online. Estamos em comunhão no teu Espírito, uns com os outros. Somos um em Cristo e por isso te louvamos, te bendizemos e intercedemos uns pelos outros, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos lares, nossas necessidades. Colocamos tudo diante do Senhor, suplicando ao Senhor, que é Rei sobre todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Por isso, nosso coração tem calma, nosso coração tem tranquilidade, mesmo em momentos difíceis e alarmantes, porque sabemos que o Senhor é Rei e Deus sobre nossas vidas e sobre todas as coisas. Pedimos a tua bênção sobre toda a nossa querida primeira igreja, sobre todas as pessoas que estão sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo. Abençoe, ó Deus, a tua criação. Oramos também gratos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do teu povo, na vida da tua igreja, sendo tão paciente, gracioso, misericordioso, guiando-nos através do teu Santo Espírito. E louvamos ao Senhor também pela vida de cada irmão, cada irmã que está fazendo aniversário de vida ou aniversário de casamento. Que o Senhor seja louvado por todos esses irmãos. Nós oramos assim gratos no nome santo de Jesus. Amém. Através dos tempos, o homem construiu muitos altares e neles sacrificou para absolver-se dos seus pecados. Todavia, um altar foi escolhido no lugar conhecido como Gólgota, onde o Cordeiro de Deus entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados como um sacrifício único. Jesus passou 6 horas na cruz e durante este tempo disse 7 frases que têm um significado profundo. Quando passamos por momentos difíceis ou enfrentamos a nossa cruz, muitas vezes falamos palavras duras e tristes, sem pensar, e depois acabamos lamentando o que dissemos em momento de dor ou raiva. Jesus, mesmo na forma humana, não fez isso. Foi o momento mais difícil que disse palavras maravilhosas. O que Jesus disse na cruz? Vamos refletir hoje sobre as 7 palavras ditas por Jesus na cruz. A primeira palavra foi perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Na oração de Jesus, ele expressa seu profundo amor e pede a Deus para perdoar seus malfeitores. O amor leva-nos a perdoar. O perdão tem mão dupla. Ele cura quem perdoa e quem se sente perdoado. Jesus perdoou para testemunhar seu propósito ao subir à cruz e cumprir seu próprio ensinamento sobre o perdão. Quem você precisa perdoar agora? Declare o teu desejo de perdão para quem te ofendeu.
segunda palavra é esperança. Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Lucas 24, 43. Em meio a tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco principal da sua missão de salvar e garantir a felicidade eterna aos que são salvos. Mesmo sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para quem estava ao seu lado. Quando todos os abandonaram, ele nunca abandonou seus amigos. Quantas vezes falamos palavras duras em momentos de dor, ao invés de dedicar palavras de esperança? Você precisa de uma palavra de esperança? Em Jesus, você encontra um verdadeiro amigo e esperança para a sua vida e para a sua vida eterna. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. A terceira palavra foi responsabilidade. Jesus, vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, ele é seu filho. João 19, 27. Imagine o olhar de Maria para Jesus ali na cruz, quando Jesus demonstrava por ela uma preocupação familiar. Dá a entender que José já havia falecido e João tornou-se a pessoa mais próxima capaz de ajudar na sua vida espiritual. Jesus cuidou de sua mãe, assumindo a responsabilidade de filho mais velho, mas sabia que a partir dali não poderia mais estar com ela. Então, pediu o apoio de João para ajudar sua família. Você tem assumido suas responsabilidades? Seja responsável ao levar sua cruz diária.
quarta palavra foi humanidade. Tenho sede, disse Jesus. Isso está em João 19, 28. Aqui está o grande paradoxo. Jesus é a fonte de água da vida e tem sede. Sua sede era humana, porém a sede maior era buscar e salvar o perdido e os mortos nos seus delitos e pecados. O vinagre que deram a ele era um líquido corrosivo, mas Jesus é a água da vida, que elimina o efeito corrosivo do pecado que corrompe a vida humana. A sede revela a fragilidade humana e nos faz sentir necessidade de buscarmos a Deus. Qual tem sido a sua maior fraqueza? Jesus pode saciar a sua sede e suprir as suas necessidades. Paz, estrela da manhã, o Salvador, a fonte de amor inesgotável. Tu és o Rei, o Deus conosco. A quinta palavra, sacrifício. Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Alguém disse que esse clamor tem duplo significado. Primeiro, foi o grito de dor como ser humano no momento em que o cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós, caiu sobre ele. Segundo, foi o brado de vitória
pelo fato de estar cumprindo o projeto de Deus para salvar o mundo, citando o Salmo 22, verso 1. No momento de dor, a quem você tem clamado? Clame ao Senhor e Ele te responderá. A sexta palavra, redenção. Está consumado, João 19:30. Jesus cumpriu com perfeição o plano de salvação projetado por Deus, do Éden até o dia da sua ascensão ao céu. Jesus selou com o seu sangue o pacto na nova aliança. Esta palavra, está consumado, significa que sua obra está completa, como um carimbo, cuja tinta é o sangue de Cristo, para a remissão dos nossos pecados. Aquele que crer e aceitar que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão de seus pecados está livre da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Que obra Deus começou em sua vida e precisa completar? Deus cumprirá suas promessas em sua vida.
sétima palavra, entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Ele deu um brado em alta voz, citando o Salmo 31, verso 5, e constatou-se sua morte física. A salvação é de graça, mas custou alto preço. O Cordeiro Imaculado foi sacrificado por nós na cruz. Jesus não foi assassinado, ele morreu voluntariamente, e o que o matou não foram os cravos e espinhos, e sim os pecados da humanidade que pesaram sobre ele. O que você gostaria de entregar para Deus hoje? Entregue-se ao Senhor completamente agora. O sopro que vira um vendaval, que é fora do normal, do natural, transcende a existência. A luz, o sal e tudo que usou para se referir ao povo inspirado. A cruz é o evangelho que o crente deve viver. Cada situação dolorosa pode ser uma ferramenta para crucificar o homem carnal e ressuscitar o ser espiritual. Se você está sendo crucificado por algo que te faz sofrer, tome a sua cruz, sabendo que após a crucificação vem a ressurreição. Quantas vezes temos uma sexta-feira de dor, mas depois vem um domingo, quando revivemos para Deus? Você está sendo crucificado? Deus vai te ressuscitar.
Neste quadro de horror, naquela rua empoeirada, vão as marcas da cruz. Seu corpo escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue e não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu corpo a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim, ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu corpo a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir, seu corpo a cruz, a dor, a coroa que ele usou. Jesus pagou, foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Bom dia! Hoje, domingo de Páscoa, do dia 12 de abril de 2020. É muito bom estarmos juntos, reunidos, para celebrarmos tão grande salvação, o dia em que a morte morreu, o dia em que Jesus garantiu para sempre a vitória sobre o mundo, sobre o pecado, e nos dá o prêmio, a alegria, a graça, a misericórdia e a vida eterna. Eu queria começar nessa manhã dizendo da saudade que eu estou sentindo dos irmãos. Hoje poderíamos estar juntos, reunidos presencialmente, mas estamos reunidos virtualmente. E a coisa mais importante é que nós temos Jesus vivo conosco, Deus vivo, que é Deus conosco. E é isso que nós queremos celebrar. Pela manhã eu falo agora sobre a morte de Jesus. E à noite eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus. Que bom que você está aí. E eu escolhi para falar sobre a morte de Jesus um texto muito conhecido de Lucas, capítulo 23, vou ler os versículos 32, 33
e os versículos 39 a 43. Leio na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim: e também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Elben César, que foi pastor, reverendo, saudoso pastor, que foi o diretor da revista Ultimato, certa vez ele contou que na Semana Santa do ano de 1962 havia 2 faixas na entrada da cidade mineira de Ervália. A primeira faixa, bem grande, dizia assim: silêncio, estamos de luto. E a segunda faixa era explicativa, e ela dizia assim: Jesus morreu. Mas eu queria dizer para vocês que a cruz não foi o final da linha. A cruz não foi um acidente. Jesus procurou a cruz. Há muita gente que, quando se fala da cruz, tem a teologia do Datena. Datena é aquele jornalista que trabalha narrando o mundo do crime no Brasil, e ele gosta de comentar a maldade do mundo fazendo a seguinte afirmação, aspas: fazer o quê? Se o próprio Filho de Deus veio salvar o mundo e o mataram, o que mais esperar? Ou seja, a teologia de Datena é dizendo o seguinte: Jesus veio nos salvar, mas deu tudo errado, porque o mataram. E há muita gente boa que pensa assim. A teologia do Datena reforça a ideia de que a morte de Jesus na cruz foi um acidente na história, não era para ter acontecido. E inúmeros cristãos, pessoas que se dizem cristãs, mas não entendem a obra de Cristo, petrificadas por essa aparente derrota, olham para a cruz de Cristo como se fosse um grande fracasso de Deus. E aí, claro, vão viver sem nenhuma esperança. Mas a Bíblia nos ensina claramente que a morte de Jesus foi planejada na eternidade. E o autor de Apocalipse, o apóstolo João, em Apocalipse 13, versículo 8, ele diz assim: todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O apóstolo Pedro reforça que a morte de Jesus foi planejada na eternidade, não foi um acidente, dizendo o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 18 e 19. No Evangelho de Lucas, há a narrativa da crucificação de Jesus. 2 ladrões estão sendo crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda.
E a palavra para eles é a palavra malfeitores, dando a ideia de que poderiam ter sido condenados à morte e à cruz por sublevação, por atentarem contra Roma, contra o poder de César. Então, não apenas por roubarem. A tradição dá a esses ladrões nomes. Um se chama Gescas e outro se chamava Dimas. Aliás, Dimas é chamado na tradição de o bom ladrão. É até o padroeiro dos ladrões. Pensando nisso, eu fiquei pensando, será que os ladrões de hoje recorrem a Dimas, São Dimas, para que o assalto tenha sucesso? Eu suponho que não. Mas também suponho que você saiba que a Bíblia não fala absolutamente nada disso, nem dá nome a esses ladrões. Mas o fato de Jesus ter morrido ao lado de 2 ladrões reforça aquilo que eu disse, que Jesus não morreu acidentalmente. Porque quem vai a Isaías, ao profeta Isaías, em Isaías 53, no versículo 12, o profeta prediz 750 anos antes de Cristo, antes da cruz. Entre os malfeitores foi contado. E algumas coisas nesse relato, o que aconteceu com esses ladrões, essas coisas são extraordinárias. Em primeiro lugar, um dos ladrões, ele nos surpreende. Primeiro porque ele começa censurando o seu companheiro. O versículo 39 de Lucas 23 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas surpreendentemente o outro lhe responde assim: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? E a ênfase dessa repreensão ao outro ladrão que blasfemava é o pronome pessoal. Tu ao menos não temes a Deus, estando na mesma condenação. E a ênfase nessa minha versão é tu. Mas deixa eu usar uma linguagem nossa. Você está zombando com que autoridade? Quem é você para zombar desse homem? Quem é você para dizer alguma coisa desse homem? E aí a zombaria para. Depois, a segunda coisa que o ladrão faz, esse segundo ladrão se vê como um pecador. Olha o que ele diz no versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Você já foi visitar alguém num presídio? Já foi visitar alguém que está recluso? Já encontrou, por um acaso, algum preso dizendo: não, eu estou aqui porque eu fiz uma grande bobagem, eu mereço estar aqui? Quem trabalha com pessoas presas diz que a coisa mais difícil é você encontrar gente culpada numa prisão. Não, foi o meu parceiro que me botou numa fria. Não, a justiça foi muito injusta comigo. Mas surpreendentemente esse ladrão à direita, ele se reconhece culpado. Ele se reconhece que está ali porque ele merece. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Esse homem nos surpreende, porque ele também reconhece a injustiça que está sendo feita com Jesus. Mas este nenhum mal fez. E ele faz a mesma constatação que Pilatos, aquele que julgou Jesus, fez por 3 vezes.
Pilatos, julgando Jesus e lavando as mãos, permitindo que Jesus fosse crucificado, disse assim: não vejo nele culpa alguma. Mas esse malfeitor diz assim: não, a vida dele foi toda correta, a vida dele foi toda certinha, esse homem deve ter tido informações sobre Jesus. A vida dele não foi como a nossa. Nós merecemos estar aqui. E ele reconhece a injustiça que está sendo feita contra Jesus. Mas esse homem nos surpreende, em quarto lugar, porque ele faz um pedido a Jesus. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, versículo 42. O que me impressiona no pedido desse homem é que ele olha para Jesus como um rei. Ele viu Jesus como um rei, algo que os judeus não viam. Jesus estava eivado de sangue. Jesus foi maltratado no caminho até o Calvário. Recebeu açoites, cusparada, impropérios. E Jesus parecia tudo ali no Calvário, menos um rei. Aliás, Isaías, 750 anos, no mesmo capítulo 53, diz: não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Isaías 53, 2. E agora esse homem vê Jesus como um rei, Jesus sendo crucificado como ele estava sendo crucificado, e ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele cria que Jesus era rei e tinha um reino. Se você está lembrado, os discípulos de Jesus, quando estavam caminhando no domingo à tarde, em direção à aldeia de Emaús, eles estavam sombrios, tristes, e ele diz: toda a nossa expectativa foi embora, nós esperávamos que esse homem remisse Israel, e agora Jesus, ao terceiro dia, ele não fez mais nada, ele já morreu. Nós nos enganamos, nós fomos enganados, nós estamos num barco furado. Mas esse homem, conquanto esteja morrendo junto de Jesus, ele olha para Jesus, esvaindo-se em sangue, e pensa em Jesus como um rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O reino de Deus foi a principal mensagem pregada por Jesus. E se você está lembrado, no Sermão do Monte, o primeiro grande sermão dele registrado, ele disse: bem-aventurados humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, a sua carência espiritual, a sua miséria espiritual, porque deles é o reino. E esse homem está reconhecendo que ele está ali porque merece, que ele não tem nenhum mérito para alcançar o reino de Deus. Mas ele diz para Jesus: lembra-te de mim, apesar de eu ser um pobre, miserável ladrão. E é o que este homem está reconhecendo aqui: lembra-te de mim. Ele não pede para Jesus pensar nas suas virtudes e nos seus méritos, que ele não os tinha. Ele não pede sequer para Jesus mudar a sua situação e quebrar o seu galho, livrando da culpa, livrando das consequências do seu erro. Ele diz: não, Jesus, lembra-te de mim. Ele não tem méritos, ele não tem virtude, ele é um pecador, ele não merece nada. Quando vieres no seu reino, no teu reino, é a primeira pessoa a declarar fé na ressurreição de Jesus. Quando vieres. E esta declaração não foi feita por um discípulo. Essa declaração não foi feita por um teólogo. Essa declaração não foi feita por um mestre.
Essa declaração, quando vieres no teu reino, não foi feita por um estudante da Bíblia, mas foi feita por um ladrão, por um malfeitor. Ele crer na volta de Cristo. Quanta fé vai nesse pedido? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu tenho um amigo que sempre diz para mim, o homem na Bíblia que eu acho que foi o homem de maior fé foi o ladrão da cruz. Porque ele estava morrendo ao lado de Jesus, vendo Jesus nas mesmas condições e nas piores condições que podia estar. E ele crê que Jesus vai morrer, mas crê que Jesus vai voltar, crê que Jesus vencerá a morte, um dia virá e se lembrará dele. Que homem de fé extraordinária! Se é fantástica a atuação desse ladrão e o pedido dele, mais sublime é ainda a resposta que ele recebe de Jesus. E a resposta de Jesus, naquele diálogo estranho na cruz, no sofrimento, é em verdade. E a palavra que Jesus usa é amém. Era como se Jesus dissesse o seguinte: eu vou lhe dizer uma coisa líquida e certa. Eu vou lhe dizer uma coisa real. Se você pudesse escrever, escreva aí. É algo que vai certamente suceder. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E a segunda palavra que ele usa é hoje. E eu acho isso interessante porque Jesus não está dizendo assim, meu amigo, depois de algumas encarnações, porque afinal você foi um ladrão, você deve à sociedade, você esteve blasfemando com o seu amigo até há pouco, pelo conjunto da sua obra, pelo seu currículo, e você sabe, você reconhece, quem tem muita conta para pagar é você. Então você vai precisar voltar à Terra repetidas vezes, em várias reencarnações. Mas Jesus não disse nada disso para aquele homem malfeitor e ladrão. Também não diz, você está em débito. Você terá que fazer e mandar fazer várias cerimônias religiosas em intenção da sua alma, porque você foi um homem muito mauzinho. Então, depois de acenderem muitas velas por você, e depois de muitas cerimônias religiosas, haverá esperança para a sua alma. Ele também não diz, olha, você tem que passar pelo sono da alma, meu caro. A sua alma vai dormir por milênios e milênios até que eu volte. Nada disso. A resposta de Jesus é uma verdade certeira. Ele volta-se para aquele ladrão da cruz e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque hoje é o tempo de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas Jesus vai mais, hoje mesmo estarás comigo. E a palavra importante aqui é a palavra comigo. Na teologia dos judeus, o Sheol, o mundo dos mortos, era um mundo de sombras, era um mundo de penumbras, era uma espécie de nevoeiro, um mundo incerto, um mundo indefinido. Jesus não disse, olha, você vai ficar com os anjos, olha, você vai ficar com os mais iluminados até que a sua caminhada chegue finalmente à minha presença. Jesus não falou nada disso. Jesus disse assim, meu amigo, hoje mesmo estarás comigo. E eu acho interessante o que Jesus falou para aquele ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus, um pouco antes, naquela semana da morte, ele havia ensinado isso para os seus discípulos.
Os discípulos estavam atormentados porque ele tinha dito: um de vós vai me trair. Havia dito a Pedro que ele ia negá-lo. E aí ele viu que os discípulos estavam muito abatidos, e Jesus em João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, estejais vós também. Hoje estarás comigo no paraíso. E essa resposta fala da graça de Deus, porque esse homem era ladrão, ele não tinha méritos, ele não tinha nenhum mérito para entrar no céu. Ele é o primeiro homem em cuja vida a cruz produz um impacto de transformação e mudança de destino. É o primeiro a ter a vida eterna assegurada por causa da obra de Jesus na cruz. E por que Jesus dá a ele, diz para ele que hoje estaria com ele, eles morreriam? E por que Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso? Porque ele era bom? Não. Porque ele tinha boas intenções? Não. Porque era religioso? Certamente não era. Porque fazia o bem? Esse homem nunca fez o bem. Tinha virtudes morais para apresentar a Deus? Nenhuma. Obedecia a lei? Tampouco. Sabe por quê? Hoje estarás comigo no paraíso, em primeiro lugar por causa da misericórdia de Deus. Esse homem descobriu o que nós também temos que descobrir: Deus é cheio de misericórdia. Aliás, Paulo, o apóstolo, escrevendo aos crentes em Efésios, diz: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Ele não se relaciona conosco na base dos nossos feitos, na base daquilo que nós somos, na base dos nossos méritos, mas Deus se relaciona conosco na base da misericórdia. Glória a Deus. Sabe por que esse homem recebeu de Jesus a garantia de que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia? Porque creu. Creu que Jesus era rei. Creu que Jesus tinha um reino. Creu que ele ressuscitaria. Creu que ele voltaria. E a fé, nós lemos lá na Bíblia: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse homem alcança a salvação, estará com Jesus no paraíso porque creu, mas também porque se arrependeu dos seus pecados. Nós, na verdade, estamos aqui porque merecemos, disse ele. Ele entendeu que vinha procedendo erradamente e se arrependeu. Muitas pessoas pensam em Jesus como um grande vulto da história, mas nunca se curvam nem se arrependem diante de Jesus. Continuam com as suas vidinhas, com as vidas de antes. Eu não estou dizendo que sejam ladrões, que sejam malfeitores como esse homem fez. Mas estou dizendo para você, e quero dizer isso: você também é pecador. Talvez seja bom pai, talvez você seja um bom filho, talvez você seja um cidadão respeitado, mas é pecador. Também precisa da graça e da misericórdia de Deus, porque fé e arrependimento andam juntas. Aliás, essa foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Jesus chegou pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não sei se você está lembrado ou se é da sua época. Houve uns anos atrás em que
houve no Brasil um racionamento de combustível. Chegava-se na sexta-feira às 20 horas e os postos de gasolina de todo o país não podiam mais vender combustível. E os postos só eram reabertos às segundas-feiras, bem cedo de manhã. E eu me lembro que nessa época, lá pelos idos dos anos 80, eu era pastor novo e nós fomos com um grupo de jovens fazer um intercâmbio em Veranópolis, Serra Gaúcha, e pegamos a estrada errada, e nós começamos a andar, a estrada era muito boa, e nós estávamos cantando dentro da Kombi, e nós andávamos, e nunca chegávamos a Veranópolis, apesar de estarmos subindo uma serra. E quando já tínhamos bastante horas de viagem, nós descobrimos que nós estávamos na estrada errada e o pior, gastamos muito combustível sem chegar. Talvez você não esteja andando por uma estrada ruim, mas é a estrada errada. Talvez você não tenha uma vida torta, mas está na estrada que não é a estrada que leva à salvação, não é o caminho de Deus, não é o caminho onde você encontra a graça e o perdão de Deus. Você não é ladrão, não é palha, nada disso, mas você precisa se arrepender, virar-se, voltar-se para o Senhor, buscar a Deus enquanto você pode achar. Mas esse homem fez isso e por isso ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas sabe a última coisa? Por que esse homem ouviu de Jesus: hoje você estará salvo, estará comigo no paraíso? Porque pediu. Lembra-se, salvação não se compra, salvação não se paga, salvação não vem por hereditariedade, salvação é uma dádiva. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É preciso pedir, é preciso clamar, é preciso crer, é preciso aceitar a oferta de salvação. E se você quer essa salvação, diga para Jesus: eu preciso, eu quero, eu creio, eu não mereço, mas eu aceito. E esses três morreram. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e tornou-se o maior vulto da história. Dividiu a história entre antes e depois dele. E Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos, no céu e na terra, dirão que Jesus é o Senhor. Morreu, ressuscitou e voltou à sua glória. O outro, o ladrão blasfemador, partiu para longe de Deus, condenado, porque a Bíblia diz: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o outro, o terceiro, o ladrão da direita, o outro ladrão morre para viver com Jesus no seu reino, porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu quero dizer para você, nós não estamos de luto apesar de estarmos na Semana Santa. Nós não estamos de luto porque Jesus morreu, nós estamos celebrando tão grande amor que morreu por nós em nosso lugar para nos garantir tão grande salvação. O escrito da dívida que era sobre nós, ele cravou sobre ele e pagou tudo. Nós celebramos a morada que ele providenciou para que a morte não fosse o fim, mas o início de uma vida plena e de comunhão e de intimidade com Deus, com esse santo rei nos céus. E por isso, nessa manhã, além de agradecermos a Deus tão grande salvação, fazemos um apelo ao seu coração: arrependa
arrependa-se dos seus pecados, reconheça-se pecador e vá aos pés da cruz e clame a Jesus, dizendo para ele: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nós cremos que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele voltará. Mas cremos que se nós não estivermos aqui quando ele voltar, ele já preparou morada para os que são dele e vamos gozar eternamente de uma bem-aventurado convívio com esse Deus maravilhoso. E nós experimentaremos todo o seu amor e o conheceremos como ele é. Vem conosco, arrependa-se também, creia em Jesus e tenha a vida eterna. Que Deus o abençoe. Graças a Deus, chegamos ao fim desse culto. Espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração, à sua família. Queremos agradecer a presença de todos conosco. Esteja atento, 19 horas, hoje à noite, estaremos juntos mais uma vez para louvarmos, adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te louvamos por teu Filho bendito que se entregou por nós como sacrifício perfeito na cruz do Calvário, morrendo no lugar de pecadores, a fim de salvar aqueles que creem. Por isso te louvamos e dizemos, como em Apocalipse, digno és de abrir o livro e desatar-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Glórias ao Senhor, porque o sangue de teu bendito Filho nos comprou para ti. Te adoramos, te agradecemos, suplicamos a tua graça e a tua bênção sobre nós e nossa família. Que Deus te abençoe.